Capítulo 17. Todo o encontro pareceu breve, e ela continuou a acariciar suas lâminas por todo o caminho até o portão. Enquanto isso, seus acompanhantes a conduziam, ele tinha passos mais hesitantes, a confiança anterior deu lugar a uma postura imperfeita dos braços e a passos mais lentos e menos equilibrados do que antes. Nua não lhes deu atenção. Raymond, quantas horas você passou comigo nisso? Lady Solution, quantas vezes você me prendeu ao chão e me fez mergulhar em medo até que eu não sentisse mais nada? Um calor a invadiu, do ventre ao coração, enquanto sua mente se afastava, de volta ao dia de sua libertação. O rio estava negro como tinta devido às cinzas e fuligem da última cidade a ser vítima da ira da Salvadora Sombria, o demônio do Oeste. A neve estava branca no chão, contrastando amargamente com a destrutividade do exército unido da General Baraja, mas por mais frio que estivesse, Nua sentia apenas calor. Estou livre. Estou livre. Finalmente estou livre. Ela dançava em círculos, chutando a neve de alegria enquanto olhava para as ruínas em chamas da cidade a qual estava subjugada. Já pequena à distância, havia o céu infinito acima, a terra infinita sob seus pés, e nada mais para confiná-la. No entanto, ela voltou a encarar a cidade quando sua dança parou, lá, onde Raymond havia oficialmente rendido sua nação e viajava acorrentado como o último governante da teocracia, para responder por sua vida de serviço à causa que a havia aprisionado com uma coleira e chicoteado em suas costas. Ele estava lá fora, em algum lugar. Raymond, está me ouvindo? Você conseguiu. Você conseguiu. Você cumpriu sua promessa. Continue vivo aí fora, e eu te encontrarei de novo algum dia. Essa é a minha promessa. Ela voltou à realidade quando seus acompanhantes pigarrearam. Ela piscou. O portão já estava aberto. Ops, há quanto tempo estou parada aqui? Ela corou um pouco com sua breve ausência mental. Desculpe, estou com muita coisa em mente. Ela se desculpou sem pensar, e os guardas trocaram olhares surpresos por ela ter se incomodado enquanto ela passava pelo portão, e a grande cidade de Pazem, e o mundo, pareceram se abrir novamente para ela enquanto ela caminhava até onde seu cavalo estava preso e o montava. O som dos cascos e o cheiro forte da boa comida, as pessoas barulhentas com roupas chamativas e o som dos artistas cantando nas esquinas, tudo se combinava para tornar a cavalgada agradável. No entanto, acima de tudo, ela sentia o calor da certeza na direção em que seguia, o cavalo galopando abaixo dela. Ela se pegava acenando para estranhos e sorrindo contra a vontade. Nenhum sentimento de raiva a atingia naquele momento, enquanto cavalgava em direção ao primeiro grande passo para alcançar seu objetivo. Ela se viu incapaz de se conter, e uma canção surgiu, uma canção que o próprio Raymond lhe ensinara, uma canção sobre ir para longe de casa e voltar. Ela cantou a letra em cima de seu cavalo, com o capuz da capa abaixado, seus longos cabelos loiros e seu vestido suntuoso, combinados com a voz rica e cheia, atraíam muitos olhares. Ela não notou nenhum deles e não parou de cantar até chegar ao hotel. Homens e mulheres escravos nos estavam terminando seus banhos, olhando para 20 armaduras completas e armas que estavam além do seu alcance, perto da guarda-costas daquela que chutou suas bundas, quando ela correu para cima de seu cavalo, ainda cantando alegremente e atraindo olhares assustados de sua propriedade, que brevemente esqueceram o equipamento e olharam para ela confusos. Ela pulou do cavalo e jogou as rédeas distraidamente para Solution, que estava a apenas 30 ou 60 centímetros de onde ela parou. Ela sorriu largamente para as vidas que havia comprado e disse a elas: tenho boas notícias. Esse anúncio bizarro causou um aperto perceptível em suas entranhas e medo em seus olhos, mas Nua não lhe deu mais atenção do que aos transeuntes no caminho para o hotel. Assim que o resto das suas armaduras e armas chegarem, temos um trabalho a fazer. Um tal Bracer, um ex-mercenário, transformou 200 prisioneiros num grupo de bandidos que tem atacado as pessoas ao redor de Pazem, e nós vamos acabar com ele. Nua bateu palmas como se tivesse acabado de lhes dar o melhor presente imaginável. Os escravos começaram a falar rapidamente, e Nua ergueu as duas mãos à sua frente, acima dos ombros, para silenciá-los. Vocês têm perguntas? Eu sei, mas me ouçam primeiro. Eu sei, 200 deles, 25 de vocês, certo? Eles estão em números superiores.
Ela gritou. Talvez eles se rendam e facilitem as coisas, certo? Ela riu, e eles voltaram a rir nervosamente, ansiosamente. Antes que digam qualquer coisa sobre como 25 de vocês, bem, 27 incluindo eu e minha guarda-costas, é menos que 201, Nua coçou o queixos, ombeteira, isso é tecnicamente verdade. Ela estendeu a mão esquerda e ergueu o indicador para imobilizá-los ainda mais. Mas você tem algo pelo que lutar. Tudo o que eles querem é a vida, mas você pode buscar algo mais. Ela deixou a declaração no ar, os olhares questionadores, as sobrancelhas franzidas, as sobrancelhas erguidas, as bocas abertas, a incerteza, o cheiro de medo, suor e vergonha da fraqueza e da derrota ainda pairava sobre a maioria deles. O entusiasmo de Nua não diminuiu nem um pouco. Quando vencermos, e venceremos, para aquele de vocês que tiver o melhor desempenho, eu, a capitã Nua Kalen Aivenor, darei uma recompensa, eu comprarei um de seus entes queridos, uma esposa, um filho, uma mãe, eu os deixarei vê-los novamente, não permitirei que ninguém os machuque. Se seu filho estiver em uma mina, dormindo em pedra com medo do chicote, eu o tirarei de lá. Se sua esposa estiver esfregando o chão e dormindo em um armário, eu a colocarei em uma casa onde ela possa viver em paz e segurança. Sigam-me. Sejam meus breakers. Sejam meus soldados, e eu farei todos seus sonhos se tornarem realidade. Quem está em menor número agora? Eles, que não têm uma única causa em seu nome. Ou você, que tem 100 causas, gritou Nua com os olhos dourados brilhando com o poder da devoção profana. Eles são. O grito foi respondido. Quem você segue? De quem são os soldados? Ela gritou a pergunta, indiferente aos olhares que se voltavam para ela. Capitã Aivenor. O grito quase a ensurdeceu, perturbando os ânimos deles. Vocês são meus breakers, eu sou sua capitã, lembrem-se disso, e eu lhes darei tudo o que lhes foi tirado e muito mais, gritou Nua, sacando sua preciosa faca e erguendo-a. Quem lutará? Quem será o campeão dos breakers quando tudo começar? Ela martelava suas perguntas em seus corações, e em seus corações, eles as afirmavam com a centelha de esperança que se elevava de uma pequena brasa a uma chama rugindo. Eu vou! Gritaram todas as vozes. A voz de Nua caiu para um sussurro, mas um sussurro que ela projetou para eles, com os olhos alegres e duros, ela disse com uma calma mortal: provem. Nua voltou sua atenção para Solution, que segurava as rédeas do cavalo na postura perfeita de uma criada esperando, com as mãos cuidadosamente cruzadas à sua frente e os olhos baixos, apenas o pequeno sorriso sugeria algo mais por trás de sua fachada externa. Então, o que temos? Nua perguntou bruscamente. O sorriso de Solution se alargou. Os alquimistas, os chefes das guildas de aventureiros e as guildas de magos enviaram pessoas, os kits já foram entregues, junto com algumas armas e armaduras, e Carlo trouxe a entrega de roupas para as duas que estão no seu quarto. Além disso, o primeiro carregamento de roupas para seus soldados está armazenado. Excelente, onde encontrarei os representantes? Nua perguntou gentilmente. Carlo está esperando lá dentro, na recepção, disse Solution com o mesmo tom brusco, mas cortês. Bem, ótimo, pontualidade é a virtude dos nobres, então é melhor eu ir andando, Nua disse com o aceno de um nobre indo embora. Obrigada, professora, Nua disse e riu sem querer enquanto entrava. Carlo curvou-se assim que a viu. Leve-me até lá, rápido, disse Nua sem cumprimentá-lo. Ele se endireitou de repente, girou e a conduziu pela sala até a escada, apenas para fazer uma curva fechada à esquerda por um corredor e depois outra à direita. Há um quarto aqui, senhora Nua, ele disse o mais calmamente que pôde. As orelhas de Nua se contraíram ao ouvir a ansiedade e o medo na voz dele. Que pena, rapaz, você se envolveu numa ideia muito ruim, acho que não posso te culpar. Se fosse alguém de quem eu gostasse ou respeitasse, eu poderia ter feito o mesmo, mas se eu tivesse te flagrado dentro dela, você estaria morto agora, não importa o quão útil você pudesse ter sido. Carlo estremeceu ao sentir o olhar penetrante da senhora na nuca. Vou ter que me esforçar bastante para que essa aí confie em mim de novo, se é que consigo. Espero que ela não tenha abusado da Kaiji por causa da minha estupidez. Ele engoliu em seco, o silêncio se prolongando enquanto eles desciam um longo corredor de portas.
eu tomei a liberdade de pendurar as roupas logo atrás da porta do seu quarto, eu não entrei, não me pareceu sensato, dadas as circunstâncias, ele estalou os lábios e os lambeu algumas vezes. Inteligente, disse nua e fechou a boca de repente. Carlo mal conteve o suspiro de alívio ao chegar à porta e se curvar diante dela. Senhora nua, antes de entrar, posso dizer uma coisa? O suor brotava de sua testa. Cala a boca, idiota, o que diabos você pode dizer a alguém que comanda monstros? Pensou, enquanto sua boca se movia mais rápido que seu cérebro. Nua olhou para ele em silêncio, cruzou os braços e olhou para ele com desdém. Vá em frente. Eu? Ele arrastou os pés. Eu? Sim? Nua insistiu com olhos azuis como gelo, encarando-o. Eu, sobre Lady Kaiji. Ele conseguiu murmurar, perdendo a capacidade de encará-la e começou a olhar para os pés dela. Pobre rapaz, você está apaixonado por ela, ou apenas a admira? Ou você é tão grato assim pelo que ela fez por você naquela época? Nua se perguntou, e seus instintos clamavam para que ela dissesse: ela vai ficar bem. Em vez disso, Nua o interrompeu com palavras ásperas e rápidas: a senhora Kaiji está morta, aquilo lá em cima é minha propriedade. Kaiji, a escrava, se tentar roubar novamente o que me pertence, vai desejar não ter vivido o suficiente para se arrepender, entendeu, garoto? Ele olhou para ela com medo. Sim, claro que não foi isso que eu quis dizer. Eu só quis dizer que, ela é boa, gentil, eu só não queria que ela fosse punida pela minha estupidez. Ela se recusou, ela não ia comigo, eu fui estúpido. Nua bufou. Boa? Gentil? Eu sou uma mulher boa ou gentil, garoto? Perguntou ela bruscamente, mostrando os dentes como se fosse mordê-lo. Ele engoliu em seco e olhou para baixo. Nua deixou o silêncio se arrastar e seus movimentos desconfortáveis e instáveis se tornaram mais evidentes. Isso já é resposta suficiente. Ela não era diferente de mim. Quando era livre, Kaiji, a escrava, é provavelmente mais gentil do que Lady Kaiji jamais foi, mas dê a ela uma escolha, e ela voltará a ser ela mesma. Ela foi gentil com você porque você era livre. Ela é gentil com você agora porque você é superior a ela por lei, mas coloque-se na coleira dela e coloque um chicote em sua mão. E você a temerá tanto quanto ela me teme. Agora, deixe-me, me veja novamente quando as armaduras e armas restantes finalmente chegarem. Sim. Lady Nua. Ele sussurrou com a cabeça baixa em derrota. Ele começou a se afastar, e Nua pôs a mão na maçaneta. Ela esperou, observando o patético miserável ficar menor à medida que se afastava. Ah, Carlo, uma coisa. Disse Nua impulsivamente. Sim, minha senhora. Ele perguntou enquanto virava a cabeça por cima do ombro em direção a ela novamente. Aprenda a mentir, assim você estará mais seguro, Nua disse sem disfarçar, e empurrou a porta, desaparecendo de sua vista. Kaiji olhou com desejo para as roupas penduradas do seu lado da porta. É tão lindo, sussurrou para Priscillis, apesar de estarem sozinhas, encolhidas em um canto de onde pudessem ver a porta claramente, caso ouvissem sua senhora ou sua guarda-costas retornarem. Kaiji não falou nada além de um sussurro o tempo todo. Eu sei, é um acessório funcional, de viagem, acho que ela realmente pretende nos manter com ela. Eu senti tanta falta de roupas. Kaiji sorriu alegremente, parece confortável, macio, quero tocá-lo. Priscillis agarrou seu braço com força. Não. Ela sibilou com os olhos arregalados, brancos de medo. A dona mandou entregar, mas não nos deixou tocar. Nunca toque no que seu dono não mandar, nunca. Pode ser bonito, pode ser macio, você pode estar com frio e molhada e ver um cobertor ou pedaço de pano, algo para te manter aquecido, mas nunca toque. É só um toque. Eu só quero saber, lembrar como é a sensação, Kaiji sussurrou. Seus olhos vermelhos se arregalaram quando Priscillis lhe deu um tapa na mão. Não, sibilou ela novamente. O que você acha que ela vai fazer se você sair da linha? Talvez isso tenha sido uma armadilha. Talvez ela pense que você vai tocar, então ela vai entrar, ou a guarda-costas dela, e perguntar se nós tocamos. Eu? Priscillis baixou os olhos. O quê? Kaiji perguntou, colocando sua mão escura no braço trêmulo de Priscillis. Sou uma covarde, estou com medo, tá? Sempre fui uma covarde medrosa. Odeio dor, não suporto, tenho pavor de todo mundo sem coleira, e metade daqueles com coleira.
Tenho momentos em que me saio um pouco melhor, aquele momento em que tive pena da sua inocência, mas mesmo assim? Priceles relaxou quando Kaiji a puxou para seus braços. Mesmo assim, tudo o que eu queria era não me machucar. Nossa nova dona. Ela me deu o nome mais lindo, maravilhoso que eu já tive. Ela me tocou suavemente e não me machucou, mas tenho mais medo dela do que de qualquer outra pessoa, até mesmo daquele homem que me teve no dia em que ela nos pegou. Kaiji começou a balançar Priceles para frente e para trás. A mulher de cabelos castanhos não estava mais encarando os olhos vermelhos de sua companheira, mas pressionar o rosto logo acima do peito para falar. A mão mágica, aqueles olhos frios, cruéis, agora saber que ela pode roubar a própria vida? Por favor, não toque nisso. Se ela perguntar, sou um covarde tão inútil que vou começar a chorar assim que ela nos perguntar. Não posso mentir. Tenho muito medo de mentir, assim como sou covarde demais para simplesmente morrer e acabar logo com esta minha vida inútil, medo da dor, medo do castigo. Eu deveria ter me matado anos atrás, quando percebi que minha vida nunca seria melhor, que era isso, é apenas o medo da dor e o medo do nada que me mantém vivo, então, por favor, não. Toque nisso, vou me libertar apenas do seu olhar questionador. Tudo bem, tudo bem. Kaiji sussurrou, apoiando o queixo na cabeça de Priceles e acariciando suas costas nuas com carinho. Eu não vou, eu prometo. Eu não acho que teria sido mais corajosa do que você, mesmo quando eu estava começando a me levantar, eu já conseguia ver a mão esquerda dela se estendendo, me dizendo para beijar aquela joia de aparência maligna. Ela beijou o topo da cabeça de Priceles. Eu não sou melhor do que você, nenhuma diferença, exceto que, eu me lembro de outra coisa, de um outro modo de vida, mas estou começando a esquecer isso, como se fosse um sonho. Esqueça meu impulso idiota. Eu só queria me lembrar por um momento, e pensei que tocá-la poderia me ajudar. Melhor esquecer, disse Priceles, confiante, enquanto limpava os olhos. Só trabalhe, só obedeça, só faça o que a patroa mandar e seja grata por qualquer toque que não machuque ou humilhe. Esqueça tudo de antes, a felicidade agora é apenas a ausência de dor, principalmente. Talvez você tenha razão, está cada vez mais fácil me humilhar. Estou me acostumando a não ter nada para vestir além desta coleira de couro. Eu lambi a ponta do sapato dela ontem à noite, tentando apagar aquele resquício de orgulho de antes. Foi impulsivo, mas ela me elogiou. Estou começando a entender como terei que ser para sobreviver assim. Kaiji desviou o olhar da longa roupa verde e preta, das botas marrons de couro macio com cadarços pretos, tudo gritava serva de classe alta. Atrás dela, pendiam grossas capas marrons feitas sob medida para manter quem a usasse confortável e seca nas condições climáticas mais adversas. Ainda assim, até mesmo uma escrava, não importa quão inferior seja, é livre para pelo menos querer as coisas. Eu simplesmente não consigo fazer o que quero, não sem medo. Eu nunca, quando eu mesma era uma senhora. Quando eu possuía uma dúzia como você, como eu sou agora, realmente entendi o que isso significava. Priceles sentou-se, pegou as mãos roxas de Kaiji e as encarou. Se você quiser sobreviver, terá que agir como os escravos que costumava ter. Se não puder, ou não quiser, ela pode drenar todos os anos da sua vida. E então eu ficarei sozinha sob as mãos dela. Ela mordeu o lábio, mas não conseguiu conter o tremor. Eu também tenho medo de ficar sozinha. Ela deu um sorriso fraco, patético e trêmulo, uma covarde completa, mas eu imploro, não deixe essa covarde sozinha. Kaiji acariciou a bochecha de Priceles e levou o polegar ao canto de um dos olhos para enxugar um pouco de água que se formava. Eu vou te ouvir, vou ter cuidado, vou obedecê-la e não vou dar a ela nenhum motivo para que você acabe sozinha. Certo? Priceles fungou. Certo, obrigada, disse ela, pouco antes de ouvir o som da fechadura sendo aberta. A patroa, sibilou ela, e elas se juntaram para se prostrar em direção à porta.